Luciana Piotto, minha parceira de trabalho, de vida, minha amiga. Primeira vez que a gente apresenta esse programa juntos, um programa que já existe, mas é a primeira vez que a gente tá nessa mesa aqui para falar de maternidade, uma coisa que a gente fala só na mesa do bar, né, amiga? Porque nem no trabalho a gente tem tempo para fazer isso, e agora a gente tem essa oportunidade. Bem-vinda. Que delícia, Paola, minha amiga. Eu que tive a honra, né, de durante a sua licença maternidade segurar o bastão desse programa, apresentei ali acho que 3 edições, agora estar nesse novo formato, trocando, né, sobre esse assunto com convidadas também muito especiais, que daqui a pouco a gente revela aqui, é muito bom. Eu espero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, curta muito essa nova fase, né, do programa, em que a gente quer a gente mudou até para esse estúdio de podcast, para essa versão podcast, que a gente quer que vocês se sintam aqui na mesa com a gente, trocando essa ideia, sentindo nossas dores, nossas alegrias, enfim, vem junto com a gente. E para começar, que rufem os tambores, eu vou apresentar, né, a nossa primeira convidada que tá com a gente nessa mesa, que é a Carla Caroline, que é uma super mãe da Nina, comunicóloga, chiquérrima, empoderada, que me inspira muito, porque ela é uma mãe que consegue, já tá na fase, consegue correr, se cuidar, fazer curso no exterior, entendeu? Então eu quero que ela divida um pouco com a gente dessa vivência dela como mãe com vocês, é claro. Bem-vinda! Super, super, super obrigada, gente. E a gente faz tudo mal feito, na verdade, tá? Essa é a realidade. Bom, e a gente tem mais uma convidada extremamente especial, que é minha amiga também, mãe do Antônio, meu querido, afilhado do meu marido. Então, assim, gente, a gente tá em casa aqui, ó, a conversa vai ser boa. Ao meu lado também, na verdade, na minha frente aqui, Manuela Steinmeier. Ai, eu sempre erro, que horror. Manuela Steinmeier, ela que é psicóloga, mãe do Antônio, de 9 anos, e tá aqui pra compartilhar com a gente essa vivência diferenciada e especial que é criar um filho, né, Manu? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar sobre isso, né? Com mulheres que também passam pelas mesmas coisas, né? Nossa, gente, e o mais legal de fazer esse roteiro foi entrar em vários lugares, né? Porque hoje o nosso assunto é solidão materna. Você, com certeza, que tá em casa, talvez ainda não tenha identificado por esse nome, mas você hoje vai entender que a solidão materna tá em muitos lugares. E ela começa, eu não sei se com vocês, mas comigo foi muito assim, na própria gestação. No momento que você sente que tem alguém dentro de você, você já começa a sentir coisas. Então, putz, eu enjoei do dia 1 ao dia que nasceu as minhas filhas. Então, aquela sensação de que eu tô sozinha nesse lugar, só eu estou sentindo isso, só eu quero passar por isso, só eu sei o que é passar por isso, já começa por aí. E antes, eu não consegui identificar como solidão materna. Vocês sentiram isso durante a gravidez? Eu senti por uma coisa muito pessoal. Eu sou do interior do estado de São Paulo, eu sou de Ourinhos, e morava já em São Paulo com o meu companheiro. E quando aconteceu a gestação, a primeira pergunta foi: como eu vou ao médico? E não era porque... E assim, como eu vou ao médico, parece uma coisa tão boba, né? Você é adulta, você sabe ao médico. Eu não sabia o ginecologista sozinha, porque desde os meus 17 anos, a minha mãe é o ginecologista comigo. E num momento tão importante pra mim, eu não queria que só o pai estivesse, mas eu queria que a minha mãe, que foi comigo ao médico, a vida toda estivesse lá. E aí, acho que até o 3º mês, eu fiz meu pré-natal lá em Ourinhos. Então, eu pegava... A gente ia de carro pra Ourinhos, então eu fiz os primeiros ultrassons em Ourinhos, os primeiros exames em Ourinhos. Qual que é a distância? São 387 quilômetros. Não, e faz pouco exame durante a gestação, né? Tranquilinho. E aí, ele olhou pra mim e disse: tá, mas e quando tiver perto de nascer, que não vai poder mais colocar cinto de segurança, não vai poder viajar? Como vai ser? Eu falei, nossa, como vai ser? Não sei. Mãe, me ajuda! Foi meio isso, tanto é que só até quando eu soube que estava muito perto, meu tampão começou a sair, eu tava com 36 semanas. A primeira vez eu liguei pra minha mãe e falei, olha, eu acho que a criança vai nascer. Cadê você aqui? E ela veio, ela saiu e veio. Aí ela olhou, ela falou, mas eu acho que minha mãe trabalha na área da saúde, ela olhou e falou, acho que não é agora não, tá? Vou voltar embora. Ela voltou embora e eu fiquei sozinha de novo, então eu senti bastante, com certeza. Você, amiga, como foi? Eu achei muito legal esse ponto da conexão materna, porque a Paola abriu falando que só a gente sabe o que a gente tá sentindo. E talvez a nossa mãe, ali como referência principal pra gente, seja a única que sentiu a mesma coisa. Então, acho que é um momento que a gente também faz as pazes. E dentro dessa solidão é a pessoa que mais nos acolhe, né? Ou
por quem a gente mais se sente acolhida no fim das contas, né? Eu, quando tava gestante, eu não tinha mais a minha mãe aqui, né? Minha mãe já tinha feito a passagem dela. E eu senti muito isso de, cara, eu preciso do colo da minha mãe. Eu acho que uma das solidões mais marcantes desse processo de maternar até hoje, pra mim, são os momentos que eu falo, cara, que difícil, como que ela teria feito, como que ela passou. Às vezes é tão pesado que eu falo, como que ela aguentou? Ela foi mãe de 4, sabe? Eu tenho uma e eu falo, como que ela passou por isso, cara? Eu queria tanto ouvir ela me trazer um pouco disso, mesmo que fosse pra dizer, foi insuportável. Entendeu? Mas reconforta, de certa forma, você saber que a outra pessoa também passou por aquilo, né? Mas durante a gestação, pra mim, foi também especialmente solitário por estarmos vivendo a pandemia, né? Eu fui gestante na pandemia, então era uma solidão de você não poder nem compartilhar a sua gestação, nem ter a parte que é a parte de socializar um pouco aquele momento, aquela expectativa. Enfim, foi bem intenso. E eu acho que também tem uma coisa da gestação que é o tempo. Você tá vivendo um tempo diferente. Com certeza. É outro tempo, é tudo mais... Em semanas. Você tá contando a vida por semanas, literalmente. No primeiro trimestre eu tive muito sono. Então, é isso. Meu companheiro tava lá trabalhando e eu era frila. Na hora que eu podia, eu ia pra cama dar minha sonequinha. Era outro tempo. Falava, cara, que gravidez não é doença, a gente sabe. Mas era um sono descomunal. Então, eu simplesmente ia e meu companheiro entendia. Falava, cara, né, ela tá fazendo... cérebro, tá fazendo um outro ser, unhas, entendeu? Então é outro tempo, mas realmente tiveram momentos de muita solidão e de saudades da minha mãe, assim. Como foi pra você? Pra mim foi muito difícil, porque eu engravidei inesperadamente, eu tinha 24 anos, então não era casada, não era nada, a gente namorava, mas não tinha um plano. E eu sempre fui muito certinha com a minha vida, assim, com meus planos futuros. E, de repente, me ver grávida, eu me sentia adolescente, assim, sabe? Eu falava, não dá pra eu ter um filho agora. E aí eu fui entendendo que dava, mas eu passei o processo, assim, a gestação inteira, elaborando o que estava acontecendo comigo. Por mais que tivesse sido o meu maior sonho. A única certeza da minha vida que eu tinha era que eu ia ser mãe. Não sabia se eu ia ser mãe adotiva, ou meu mesmo, ou mãe solo, mas eu ia ser mãe. E então foi um conflito, porque eu tava muito feliz, mas eu tava absolutamente sozinha, no sentido de as minhas amigas não estarem vivendo aquilo, de não ter sido nada como eu planejei. Então foi muito difícil, assim. Mas a minha solidão mesmo eu senti mais depois. Eu acho que essa fase da gestação eu tava tão atordoada com um monte de coisas, assim. Organizando a chegada do bebê, né? E elaborando o que estava acontecendo, sabe? Uma parte que me pegou muito na gestação também, principalmente, assim, né, como eu tenho 2 filhas, né? Na da Flora, eu era PJ, então, na hora que ela nasceu, eu voltei a trabalhar quando ela tinha 18 dias. Nossa, porque simplesmente não caiu o meu salário no dia 1º, eu fiquei desesperada, eu liguei pro dono da empresa, eu falei, socorro! E aí ele disse, então, mas volte a trabalhar hoje, então, que eu falei, então você me paga agora o meu salário. E aí ele me pagou e eu comecei a trabalhar, era home office, tava pandemia. Nossa. Ela nasceu 2 dias depois do lockdown. Nossa. Então foi tipo, eu fui entrevistada por uma emissora pra falar, como que foi? Primeiro dia que proibiram visitação no São Luís, nasceu sua filha, qual que é a sensação? A sensação é desesperadora, gente. Nossa, mas enfim, foi uma fase muito complicada até no pré, porque eu pensava, eles vão me mandar embora. Eu não tenho nenhum vínculo. Como que vai ser? Uhum. E eu acho que essa parte do perder emprego mexeu muito comigo, porque no dia que eu descobri que eu tava grávida da Flora, também completamente inesperadamente, tipo, queria muito ser mãe, era o meu plano de vida, mas naquele momento, 26 anos, tinha acabado de chegar em São Paulo, né, enfim, não era meu plano e veio. Então, a sensação era, e agora? Liguei pra minha psicóloga, falei, olha, te amo, mas eu não posso mais ter você, porque eu preciso de dinheiro. Não vou ter dinheiro pra essa pessoa, tipo, eu vou ser mandada embora. Eu acho que essa solidão, porque as pessoas falavam, não vai. Ninguém entende que pega num ponto que, tipo, mesmo que você acredite que não, e não aconteceu mesmo, eles não me mandaram embora. Mas você tem aquela semente plantada dentro de você. E na da Tereza, eu já tava aqui no Terra, também, tipo, eu queria ter uma segunda filha, mas foi meio inesperado, mesmo que, né, taraná. E assim... Tanana é ótimo. Tanana, né? Aquela coisa era planejado, mas de repente você fala, meu Deus, né? E agora com 2? A situação foi diferente, porque CLT, então a gente já sabe de todas as leis, né, que existem.
E também, mas eu me senti, mesmo tendo essa certeza, essa segurança do emprego, eu inventei o Na Volta a Gente Compra. Eu peguei essa questão da maternidade, falei, eu acho que a gente pode criar um produto. Isso tudo para justamente também, tipo, criar um vínculo com a empresa. Eu acho que essa questão do sentir o medo de perder o emprego acaba trazendo a gente para um lugar de solidão muito profundo que ninguém consegue entender. Vocês concordam? Isso é muito verdade. E você falou de emprego, comigo aconteceu um pouco diferente, porque eu trabalhava como PJ numa empresa, e aí, na área de comunicação, e eu falei, tudo bem. Também engravidei de uma maneira inesperada, mas eu brinco muito com o meu esposo, que eu falo pra ele, eu nunca quis você. Mas esta criança, sim, eu sempre quis. Eu falava que eu ia ser mãe da Nina, que a Nina seria muito do jeito que ela é hoje. Eu nunca tinha pensado em ter um casamento. Eu falava, gente, casar não precisa, né? Eu preciso só da criança, vai ser super legal. E acabei casando, fazendo toda a cafonice, enfim. E aí, toda a igreja, choros. E aí, quando eu trabalhava nesse lugar, também não estava no plano daquele ano, era para ela ter nascido em 2017 ou 18, ela chegou em 16. E quando eu fui conversar na empresa, o dono da empresa disse, não, fica tranquila. Eu sei que você não tem rede de apoio aqui. Então, você pode ficar 1 ano trabalhando em home office. E não tinha a cultura do home office ainda. Você pode ficar 1 ano nas casas. Eu falei, que ótimo. Vou tirar minha licença maternidade. Quando eu voltar, eu vou voltar a trabalhar. E aí, ela sempre foi muito legal. Eu não conseguia ficar quieta dentro de casa. Só eu olhava para aquela criança, não tinha o que fazer. Peguei alguns freelas, então ela já meio que entrou no ritmo de minha mãe que trabalha o tempo todo no computador. Eu fico aqui no colo dela e a gente vai seguir assim. Quando foi em novembro de 2016, eu fui à empresa conversar. Eu falei, olha, já deram uns 4 meses, então eu vou voltar. Ele falou, então, tô olhando aqui, pior, ele falou, tô olhando aqui, com uma criança você não vai conseguir entregar o que você entrega. Meu Deus. A gente vai precisar reduzir o seu salário. Porque a empresa tá evoluindo, a empresa tá crescendo, Eu falei, claro, com certeza. Eu falei, obrigada. E ela estava no Slim comigo. Nossa. Eu falei, obrigada. Tá bom, voltei pra casa. Eu chorava. E eu liguei pra ele e eu gritava, e é uma história que virou piada em casa, porque eu falava assim, eu vou vender bolo no metrô. Eu não sei fazer bolo, gente. Tenho ideia do que vai no bolo. Mas ele falou, tá, calma, a gente se vira, vai dar tudo, calma, tá tudo bem. Acho que ele pensava, vai vender o quê no metrô? Vai ser... Que bom, ninguém vai comprar. E aí no outro dia, fui na empresa, no outro dia, o chefe que eu tinha me ligou, era pra oferecer 30% do que eu ganhava. Eu trabalhando da minha casa, na minha internet, no meu computador, com as minhas coisas e com uma criança. E eu falei, tá, obrigada, não preciso. Assim, não, obrigada, não preciso. Já tô ótima, tremendo, não sabe? E deu essa mesma sensação. Eu falei, gente, o que eu vou... Mês que vem não tem salário mais, acabou. E não acabou. Começou outra fase. Eu acho que é isso, é muito louco isso. É muito doido. Fala, amiga, da sua. Não, eu ia abrir um parênteses dentro dessa fase que a gente tá ainda, assim, da gestação e chega parto, ansiedade do parto, tudo, pra falar de uma coisa específica, e eu sempre vou acabar racializando em algum momento, que eu tinha uma equipe, uma obstetra, toda a equipe, né, contratada, como é que fala? Doula. Fisioterapeuta, pélvica, todas as mulheres brancas, incríveis, ótimas profissionais. E eu sentia falta. Eu me sentia sozinha nesse lugar de vou ser a única mulher negra na Promatre, lá naquela maternidade e tudo mais. Então, quando eu fui escolher a minha doula, eu falei, não, faço questão, que já é uma coisa também que eu já escolho sempre esses profissionais. E aí, eu trouxe a doula negra pra trabalhar no parto, pra me assistir antes, no pré, e também ali durante. E foi uma coisa... Quando eu contei pra minha obstetra, ela falou, mas por quê? Juro, rolou essa conversa. Não, mas a minha equipe é ótima. Eu falei assim, não, mas assim, é porque não tem... Eu acho que levou pra ela uma reflexão de que é um lugar de solidão também. Com certeza, sabe? E aí, mesmo assim, mesmo eu tendo feito essa movimentação, tendo tido a doula comigo, a Nath, eu sinto que até ela também se sentiu sozinha. Éramos 2 sozinhas dentro de um sistema todo. Ela pouco teve voz, senti ela tímida durante a assistência do parto, porque é
um sistema que acaba oprimindo também. Tipo, ela nunca tinha entrado, ela teve que fazer um cadastro na Promare, ela nunca tinha entrado naquele espaço, acessado aquele espaço. Então, pra ela também foi muito novo. E eu sentia, eu olhava pra ela e a gente se sentia sós naquele espaço. É super um parênteses muito específico também, não sei se a Carla tem alguma vivência semelhante, mas que também é uma intersecção, né? Dentro dessas solidões que as mães vivem, você sendo uma mulher negra, também existe esse outro lugar. E esse outro lugar de quando você vai ter o seu filho ou sua filha num espaço de muito conforto. A Nina nasceu na mesma maternidade. E é exatamente isso, porque você olha pro lá, é o conforto que você tem, da ascensão social, de poder se desenvolver profissionalmente, enfim, socioeconomicamente. Mas aí você se vê, você olha pro lado e fala, eu tô sozinha aqui. Sim. E aí, eu brincava, porque eu sou de uma cidade muito pequena. Então, imagine a minha família chegava lá na maternidade e falava assim, gente, mas você tá num hotel? Estrelas, né? É, eu Estrelas no falei, céu. gente, eu não quero ir embora. Eu quero ficar Dá pra aqui. ficar uma semana? Dá pra ficar uma semana. Então, também é tudo muito novo. Até a forma de você se portar nesse espaço. Mas eu acho que, olhando, a solidão, ela parte muito desse lugar. Também, de você não ter pessoas muito parecidas com você passando pelas mesmas coisas. Não, e nesse lugar de trabalho, você é uma pessoa que trabalha sozinha. Você é psicóloga, tem uma clínica. Como que foi você pensar? Tipo, na época não, né? Na Manu? época não tinha nada, amor. É verdade. Eu tinha um sonho, um filho. E como que foi Tinha um isso? sonho que tinha acabado e um filho. Formada já. Não, eu não tava formada. Porque eu fiz engenharia ambiental antes, eu fiz 3 anos de engenharia. E aí foi um processo pra mudar pra psicologia, que era, na verdade, o que eu sempre quis. E aí, quando eu fui, eu tava estagiando. Faltavam ainda uns 2 anos. Era bastante, não era tão pouco, né? E eu tava estagiando numa escola, na mesma escola que eu tinha estudado. E, assim, eu entrei na escola em janeiro, engravidei em janeiro. Nossa. Aí eu descobri lá quase em março, assim. E aí, quando eu contei, eu fui demitida. Então, foi assim, era estágio, então eles podiam me demitir. E era assim, você vai trabalhar até julho, exatamente porque você não vai dar conta quando você tiver um filho. E não ia dar conta mesmo. Porque eu Sim. tinha a faculdade, o filho, e aí tudo que vem junto com isso, né? Não ia dar conta, mas eu fiquei sem ganhar R$1. E ali veio uma sensação de, tipo, e agora, né? Tô sozinha ou não? Pode falar palavrão? Pode. Fudeu. Tudo. Minha vida acabou. Tudo que eu tinha, eu tava construindo, acabou, não tenho nada. E aí passei por um lugar, eu tenho uma questão de independência, né? Eu sempre lutei pela minha independência. Eu lembro eu, pequena, adolescente, minha mãe ficava super triste. Eu falava, não vejo a hora de morar sozinha. E eu não falava eu não falava pra deixar ela mal. Eu falava de desejo mesmo, de eu quero ter a minha casa, as minhas coisas. E aí, quando eu comecei a ver aquela possibilidade, voltou 10 passos pra trás. E aí, continuei na casa... Bom, fiquei morando na casa da minha mãe até o Antônio ter 4 anos. Nossa, um processão. Então, foi um processo. Aí, por conta disso, eu comecei a conseguir atender. Então, eu sou muito grata por ter tido essa rede de apoio, entendeu? Pude atender, pude começar a minha carreira, comecei ali e tal. E lidar com a faculdade, filho e gravidez, enfim, né? Tudo muito junto, Eu acho que a maternidade, ela traz pra gente um senso, pra mim, trouxe muito, de que a gente não é sozinho. Por mais que a gente se sinta muito sozinho, e a gente muitas vezes fica sozinhas, a gente precisa do outro. Não tem momento maior na minha vida que eu percebi isso. Então, eu precisava da ajuda das pessoas. Pra eu pedir conseguir ajuda, fazer né? as minhas coisas. E pedir ajuda, então, eu demorei muito mais tempo. Mas até hoje eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Mas eu deixava o Antônio... Primeiro que eu não tranquei a faculdade, eu dividi o semestre. Eu tive licença maternidade por 4 meses. Não precisava trancar, porque ele nasceu num momento final de semestre, então foi ótimo. Então, eu precisava ir pra faculdade, sei lá, 2, 3 dias, quando ele já tinha uns 4 meses. Então, eu deixava ele com a minha mãe, ou com meu pai, ou com a minha irmã, ou com alguém. E ia. E é isso, um dia após o outro. Não dava pra planejar, porque eu também não tinha babá. Eu tive babá, assim, um pouquinho, que era uma moça que ajudava em casa e cuidava dele. E aí, então, foi sempre essa coisa de ter que se virar meio nos 30, assim, tipo, quem vai ser amanhã? Alguém me ajuda?
Nossa, gente, isso foi muito desesperador, porque como foi na pandemia, né, o nascimento da Flora, não tinha ninguém que pudesse ajudar, ninguém mesmo, era eu, Renan. A sensação mais de solidão que eu sinto, assim, tipo, quando eu penso nesse assunto, me vem na cabeça essa fase, que foi justamente chegar em casa, sair do hospital 5 estrelas e falar, bora, que a criança tá chorando, não tem a enfermeira pra você tocar a campainha, né? E aquilo é desesperador. E nessa questão do trabalho mesmo, de tipo, quando será que eu vou voltar? Quando será que eu vou voltar? E quando eu voltei, aquela sensação de tipo, a gente tem muita informação hoje, né? Então, você vê a informação do sono da criança, que tem que dormir de tantas e tantas horas. Você vê que, tipo, isso tem que fazer, aquilo tem que acontecer, a time, não sei o quê. E, tipo, meu, o que é isso? E em a hora da bruxa. Não. E aquilo me gerou uma sensação que eu lembro profundamente, assim, com tristeza de eu ter vivido isso, que era, eu entrava pra fazer a Flora dormir, e exatamente, regradíssimo. Primeiro mês de 45 em 45 minutos. Criança dorme, acordou 45 minutos acordada, volta a dormir. E eu ficava nessa noia louca, que assim, ela mamou quase 2 anos. Então, só eu. Não, ela quer peito. E aí, meu marido, eu não consigo porque ela quer peito. Ela quer peito. E aquilo era a minha obrigação. Dia e noite, tarde, reunião, qualquer situação, era só eu que podia resolver aquilo. Então, não só na minha casa, mas, tipo, meus pais, como era a primeira neta, eles não saíam de casa para poder vê-la. Então, a gente só ia pra casa deles, para respirar um ar também, sair um pouco daquela casa. E aí, eu sentia que, assim, tá todo mundo ali na mesa conversando, a Flora tem que dormir. Gente, aquilo me dava uma sensação de, tipo, eu não mando mais naquilo que eu quero fazer, eu não tenho mais poder sobre decisão nenhuma, e agora eu tenho que largar tudo que eu tô fazendo. O prato. Levantar e fazer uma criança dormir, que pode demorar 1h30. Gente, sofria muito, ela não dormia. E assim, sentei, graças a Deus, vou comer. Acordou, vai lá então. E aquilo me gerava uma solidão muito profunda, porque eu ouvia, inclusive das pessoas próximas que viam ali aquela situação, falando, é assim. Isso é assim que acontece. Mas passa, aquela frase, isso vai passar. Agradeça que você tem uma filha com saúde. Passar? Agradeça que ela é perfeita. E aquilo me trazia uma sensação do tipo, eu sou ingrata. Mas não é ingratidão. Aí eu olhava pra ela e falava, meu Deus do céu, por que eu tô sentindo isso? Mas na verdade, é porque a sensação de que ninguém te entende. Ninguém fala, vai lá comer que eu vou ficar com ela aqui, mesmo que ela chore. Hoje a minha filha, ela fica com meu marido assim, tipo, talvez 1 mês sem mim. Ela deve ficar de boa sem mim, porque feliz. Ela ama o Renan, porque ela me amou menos. Aí eu tenho essa sensação de que, eu tive que tirar um pouco mais rápido o peito, mas eu também ganhei uma liberdade diferenciada. Sim. É nesse lugar também. Totalmente. É bem isso, né? Quando a gente se sente só em coisas muito, muito pequenas e as pessoas não têm noção das frases que elas te falam e quanto isso te impacta. E o quanto você fica... Será que eu... reunião de escola, por exemplo, que tem aquela mãe super dedicada. Eu fico olhando o grupo da escola, às vezes, eu fico, nossa, gente, como eu não sou dedicada. E a mãe, ela tá se doando, ela tá se preocupando, ela tá... E eu, assim, eu acho que eu vou tomar um vinho agora, eu não vou, não vou. Porque a gente se sente... E aí se você eu imagino que essa mãe, ela também... Um ponto que eu entendi dessa dedicação, o quanto a dedicação dói, ou quando você acha que você não tá naquele espaço de dedicação dói, foi no banheiro da natação da minha filha, que um dia eu cheguei pra buscar. Eu não busco na escola, raramente. Eu levo, mas eu não busco. E eu cheguei no banheiro da natação. Tinha uma mãe, ela é mãe de 2 crianças, e ela falou assim, finalmente a sua mãe veio te buscar, né, Nina? Eu quase desmaiei na porta do banheiro, assim. E eu tava tão feliz, porque eu consegui sair de uma reunião, eu consegui correr pra dar banho na minha filha depois da natação, porque os espaços, eles não são preparados pra pais que são funcionais. É isso que eu ia falar. Isso é bastante... Muito. Porque o que acontecia na natação? Todos os dias ela ia sem tomar banho embora, porque o banheiro era o vestiário feminino e masculino. No masculino, ela não poderia entrar pra tomar banho. E no feminino, ele não podia entrar pra tomar banho dela. Não tem um familiar. Não tinha um familiar. Então, o que acontecia? Ela ia pra casa, colocava a roupinha e ia embora, tomava banho em casa. E quando ela falou isso, no primeiro momento, eu falei, vai tomar banho, minha filha, porque sua mãe estava trabalhando. Depois, eu falei, calma.
ela tem uma dor, essa mulher. Eu falei, mas quantos filhos você tem? Aquele ali, aquela ali. Eu falei, legal, tal. Ela falou, você não pensa em ter outro? Eu não tenho tempo. Eu não consigo vir pegar essa na natação. Você imagina isso. Aí eu falei, mas você percebeu que todos os dias meu esposo tá ali na arquibancada? Ele vem buscar? Daí ela falou, eu comentei com o meu marido mesmo, eles trabalham no mesmo lugar, né? E o meu nunca vem. Falei, mas tá tudo bem. E quando a gente começou a conversar, eu entendi a história dela. Ela deixou o emprego que ela gostava, ela mudou de cidade, ela foi ser mãe 24 horas por dia. Ela estava abdicou de triste. Muitas coisas, Então eu vou descontar em você que hoje conseguiu vir buscar sua filha. Eu acho que a maternidade, ela traz muito a culpa, né? Então é a culpa de não conseguir, a culpa de não ser a mãe que a gente queria ser, a culpa de... não ter tempo. A culpa de trabalhar, né? A culpa de trabalhar. E a culpa de sair. Eu tinha muito essa culpa, assim, eu preciso sair com as minhas amigas, eu preciso pensar em outra coisa, mas será que eu acho que eu não sou mãe o suficiente porque eu tô querendo isso? E então acho que eu não sou uma boa mãe. Nossa, né? total. E quando eu me separei foi muito isso. Assim, gente, se eu falar que eu quero me separar, eu vou carregar a culpa de ter rompido a minha família. Mas aí eu fui entendendo que era melhor pro Antônio ele ter uma mãe mais feliz. Com certeza. Do que uma família fake. Com certeza. Mas é uma culpa. E é uma decisão. Solidão. Exatamente. Porque era uma culpa, olha lá. Mas era uma tomada de decisão minha. Ninguém podia tomar por mim. Ninguém podia falar, opinar, ou falar o que era melhor ou não. E eu também não sabia o que ia ser melhor pro Antônio ou não. Eu só sabia que eu não tava bem. Então, eu precisava ir pra um lugar onde eu estivesse bem pra ele. Com certeza. Mas foi uma solidão dura. Nessa decisão, com certeza, né? Tipo, nossa, a minha responsabilidade, né? E nesse lugar, assim, de pensar que a gente tem você que é separada, eu sou casada, você também, a Lu também. Eu acho que a solidão, mesmo com mulheres que tenham um companheiro ali do lado, ela é permanente, não tem como sair. E eu sinto ainda que deve ser alguma coisa muito fisiológica, até, do tipo... eu sinto umas culpas que meu marido fala, você tá de brincadeira, né? Que você está sentindo essa culpa. E eu falo, essa culpa está me corroendo. Não é que ela existe, ela me corrói. Então, tipo, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, minhas filhas vão ficar, cada uma com uma avó. Tô me sentindo o quê? Um lixo na chuva, cara. Tipo, molhada ali, podre. Por quê? Porque elas vão estar separadas. Aí a Flora já começa. Eu vou ficar sem a minha irmã. Vai, minha filha, vai. E eu lá, imagina eu lá viajando super feliz, né? Pensando, meu Deus, será que comeu? Será que dormiu? Será que a avó fez isso? Será que fulana... Gente, e é uma coisa assim, são 8 dias. É muito tranquilo, né? Só que ao mesmo tempo, quando eu falo que são 8 dias, eu penso, é muito tempo. E aí meu marido fala, você é louca, a gente nunca fez isso em 5 anos de relacionamento, a gente nunca teve esse momento. Então, eu percebo essa solidão nessa sensação do tipo, será que só eu me importo, então? Será que só eu tô preocupada com isso? Será que só eu tô me importando com quem que elas vão ficar? Porque até anteontem, ele não... não sei. Falei, tem que ver daqui 15 dias, gato. Enfim, mas eu acho que é uma solidão na sensação, né? Esse foi o tema da terapia da semana, da minha terapia. Porque eu tenho uma sensação de que o meu companheiro, né, de que o Marcelo, ele é pleno nas escolhas. Assim, todo mundo, a gente sabe, né, cada escolha é uma renúncia. Se você escolheu passar a tarde com seu filho, você tá deixando de encontrar uma amiga, ou de fazer aquela esteira, ou de correr com uma outra amiga. Se você escolheu correr com a sua amiga... Você deixou sua filha com o pai, com alguém, e você tá deixando de viver aquele momento. Putz, ela foi numa peça de teatro no fim de semana com o pai dela pra eu ir num aniversário. E eu falei, poxa, eu não vi ela tendo as reações do teatro. E você escolheu, só que aí a gente não consegue estar plena e convicta das escolhas. Sempre tem um conflitinho ali. Um negocinho tipo, putz, eu tô perdendo isso. Putz, será que ela tá bem? Putz, você sabe que ela tá bem, mas eu queria estar bem junto com ela. Mas eu também tenho que ter um momento que é só meu pra alimentar outras coisas em mim. Só que todo tempo inquieto. Já ele, não. Ele vai jogar o tênis dele, fica 3 horas lá jogando tênis. Marido, você mesmo. Fica 3 horas jogando tênis e volta como se nada fosse. E aí a gente fica assim, né, com um bico desse tamanho. E, ele que tá certo, porque no fim das contas ele consegue plenamente. Ele cumpriu todas as tarefas, as divisões. Não é que ele deixou de cumprir. É porque no momento que ele reservou pra ele tá lá pleno e não tá sofrendo com aquilo. E isso gera até um ciúmes da nossa parte.
espera. Cara, como é que consegue, né? Então a gente tem solidão nesse sentimento de estar o tempo todo em conflito e ver que o parceiro não, ele foi jogar futebol, ele foi fazer a coisa dele e ele tá lá, 100% lá, enquanto a gente tá né? Vocês também têm essa sensação? Então, eu tinha muito, né? E quando eu me separei, o Antônio tinha 4 anos. E pra mim foi muito importante. Porque foi muito sofrido. Muito sofrido. Porque eu nunca tinha ficado um dia sem ele. E aí, quando você para, você fala, gente, pra onde vai? É isso, que horas tá dormindo, que horas comeu, o que vai comer, o que não sei o que. Né? Essa coisa do controle e do hábito de saber tudo da vida da criança. Mas a gente tem uma divisão de 1 semana com cada um. Então, no começo não era 1 semana, mas eram alguns dias. Você entrega. E você começa a aprender a relaxar um pouco sem. Demora. Mas hoje tem vários momentos, não todos, mas vários momentos que eu consigo relaxar e falar, tô aqui. Agora sabe? eu estarei aqui. E se acontecer alguma coisa, eu vou saber. A gente espera que sim, né? A gente eu espera fico que bem sim. preocupada com essas coisas, tipo, tá tudo bem, tá sim. Mas você sabe Será? que a gente passou por 2 momentos, assim. Em 2022, fim de pandemia, acho que a gente consegue ter uma vida. Deixamos a Nina 20 dias com a minha mãe no Brasil e fomos pra África do Sul. E Nina tem uma questão neurológica e ela pode passar mal. Só que assim, eu confio na melhor pessoa, minha mãe, gente. Se minha mãe que trabalha com isso, não socorrer, não sou eu quem vai... Não vai dar jeito. E aí ela ficou e era isso. Mãe, tá tudo bem? Tá ótimo. E ela não gosta de falar por vídeo, então tava sempre ótimo. Quando nós chegamos, a minha mãe falou, então, tal dia, ela passou mal. Aí você fica assim, e eu tava lá tomando vinho. E aí, agora em julho, eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos. Sem ela. E foi um processo, porque além da culpa que você carrega, as pessoas te colocam uma culpa que você às vezes ainda não tá sentindo. Total. Que são perguntas assim, você vai e ela vai ficar com quem? Não. Aí eu olhava pro lado, eu falava, tem este ser... Pai dela. que tava junto lá no processo, né? Ele tá aqui, que é isso, ele é funcional, ele vai dar conta. Mas como que vai, sua mãe vai vir pra ajudar? Sua sogra? Eu falava, gente, mas ele falou que ele vai se virar, eu não vou me preocupar. Ele vai se virar. E acontecia exatamente, você falou, um dia no bar, eu lá, foi meu aniversário no meio disso, eu tava me divertindo no meu aniversário, me sentindo uma pessoa legal, sem filho, sem marido, sem ninguém me conhecia naquele lugar, eu tava sendo... E aí, uma pessoa viu uma foto e foi falar, nossa, mas você não sente falta da Nina? Eu pensando, cara, eu sinto falta toda vez que eu olho uma criancinha correndo. Mas, pra poder ficar esses 15 dias, 1 semana antes, a gente ficou viajando com ela. A gente levou ela foi 1 semana antes, a gente levou ela pra Disney, ela ficou, ela se divertiu, ela criou memórias, todo mundo chorou, todo mundo foi feliz, ela voltou, criar memórias com o pai dela. Com certeza. Mas as pessoas perguntavam, e o que você deixou arrumado? E o que eu pensei? E eu decidi, foi uma decisão muito dura de falar, eu não vou decidir nada. Porque se eu ficasse sozinha com ela, se fosse o inverso... Ninguém decide nada. Não, eles iam fazer... Sabe o que ia acontecer? Baby... O cartão tá aqui, tá bom. Qualquer coisa que acontecer, liga pra alguém. Use o cartão. Não liga. A senha eu te mando por mensagem. Eu tenho só essa informação. Eu falei, cara, ela tá ficando com o cara do cartão. Eu não preciso ter... Não preciso de informação nenhuma além da senha. Tá ótimo. Nossa, mas é muita, né? Essa sensação de que, tipo... Todo mundo me perguntou com quem que eu ia fazer com as meninas. E por que eu não levaria. E isso, assim, não foi na hora que eu decidi. Faz, tipo, no começo do ano a gente decidiu que ia viajar, que era casamento de uma amiga minha e tal. E desde do dia 1 de janeiro, que a gente foi convidado, até semana passada, me perguntaram, leva elas. Leva elas. Gente, não vou levar elas. Primeiro porque eu nunca viajei só com meu marido em 5 anos. O quê? Bizarro, né? Segundo que... Eu preciso estar sem elas. Eu preciso sentar num lugar e levantar só se eu quiser fazer xixi. Ninguém vai vir pra falar que quer agora fazer xixi, mesmo se eu estiver numa estrada que não tem onde parar. Tipo, gente, não, eu quero realmente... Se eu quiser fazer xixi na estrada, eu vou fazer xixi na estrada porque eu quero resolver. Então, eu acho que assim, é nesse lugar da gente conseguir... ter essa distância e também, inclusive, a criança entender que somos pessoas que têm relação com o pai, com amigas, que têm uma vida fora daquele ambiente familiar, né? E engraçado que esse programa vai fazer 1 ano.
desde quando a Tereza nasceu, minha segunda filha, eu ouvindo as mulheres nessa mesa, ali no estúdio, falando, gente, precisamos ter tempo para nós. A gente precisa sair com a amiga, a gente precisa fazer alguma coisa que faça a gente bem. E eu sempre assim, é verdade. Eu mesma, nada, gente, fazia nada. Chegava, fazia a criança dormir, preparava as coisas, tudo, deitava e dormia. Assim, 4 anos, Tereza nasceu. Comecei a captar essa mensagem. Falei, gente, não é possível, né? Isso aqui não pode ser só blá, blá, blá. Alguma coisa tem que acontecer. Comecei a sair quinzenalmente com alguma amiga minha. Gente, a minha vida, no meu relacionamento mudou, minha relação com as minhas filhas mudou, a minha relação comigo, de me sentir bem em estar ali, mudou. Isso eu só consegui na segunda filha. A primeira eu não me permitia. Por quê? Porque ela vai achar que eu não tô lá, eu passo o dia inteiro trabalhando, ela não vai me ver hoje. Ela vai ficar na escola. Então, essa sensação de culpa, eu acho que anda colada com a sensação de solidão mesmo, de tipo, eu preciso ter uma decisão nisso e vai ou acarretar em estar longe dos meus filhos, ou vai acarretar em, tipo, eu me sentir bem também comigo mesma, né? É. Uma necessidade muito importante. Vocês fazem isso por vocês, assim, com frequência de, meu, preciso desse... Ah, você viaja, que maravilhosa, eu preciso ter umas aulinhas com você. Eu também quero. Você, Manu, Eu faço bastante. faz? Ai, que bom. Eu faço. E faz... Eu muda, faço né? com culpa. Sim. Eu faço, mas eu faço. E eu acho que a minha relação com a culpa, ela tem melhorado, assim. Mas exatamente por isso. Eu acho que eu tenho amigas também que me ajudam muito nessa questão do maternar. E que me ajudaram muito. E a gente se ajuda nesse sentido. Né? Eu tenho uma amiga muito próxima, que, aliás, foi através do Antônio que eu fiquei amiga dela. E ela fala, mãe feliz, filho feliz. E isso virou um mantra, assim, na minha cabeça, entendeu? Então eu penso, se eu vou sair hoje com meu namorado, eu vou estar feliz? Então beleza. Então eu vou estar mais feliz por Antônio. Se eu vou encontrar as minhas amigas, se eu vou na academia e vou estar mais feliz, eu vou estar mais feliz com ele. Porque aí eu percebo que quando eu não faço as coisas pra mim, eu fico com raiva. Com certeza. Eu fico com raiva de mim. E aí eu desconto nele. E aí ele percebe. E ele, mãe, por que você tá brava? Por que você tá me tratando assim? Porque a vida só vira uma obrigação, né? E aí A eu gente morro, só tá né? ali cumprindo obrigação. Nossa. E aí porque o Antônio, ele já é maior, ele fez 9 anos, né? Então ele já é praticamente um mini adolescente, assim. Ele percebe, ele fala, ele argumenta. Então ele fala, e a gente tem uma relação de conseguir falar bastante coisa um pro outro. Então ele me questiona. E aí eu falo, filho, desculpa. Aí vem a culpa, aí choro, não sei o quê. Porque isso eu tenho que me cuidar. Não tem jeito. E tem outro ponto, além disso, de tipo, mãe feliz, filho feliz, que eu acho que a gente não tá querendo criar seres humanos mais livres, independentes, despreocupados, né, de estar tão preocupado com o que o outro vai pensar, né? Por que a gente não começa dando exemplo? A gente tem essa dificuldade de ser esse exemplo de, putz, eu vou lá fazer minha coisa por mim, a gente não quer que a nossa filha faça as coisas por ela, quando ela cresça, nosso filho. Então, acho que a gente começar a ser esse exemplo, que é muito difícil, mas pra também, enfim, inspirar e proporcionar isso, quebrar esse padrão, porque os nossos pais fizeram tanto por nós, e porque a gente tá se doando tanto pros nossos filhos. Pô, eu posso me doar e ao mesmo tempo ter a minha independência, porque eu também quero que ela veja isso e reproduza isso quando ela for crescendo, quando ela for ele for um adulto, enfim, né? Então também ser o exemplo pode nos motivar a quebrar essa culpa e esses padrões, eu acho, Não, e né? outra coisa, inspirar, né? A gente se inspira em várias maternidades. Hoje a gente tem várias redes, a gente se inspira e trazer essa inspiração para os nossos filhos, do tipo, nossa, mas, óbvio, né? Deve demorar um pouco para ter essa consciência de, legal, ela é livre, ela tem também os seus momentos, ela conquistou isso, óbvio que isso é uma grande construção, mas que se é implementado desde o começo da infância, eu acho que isso cresce mais concreto dentro da criança, né? E também ajuda num ponto. A Nina um dia chegou pra mim, eu corro, vou correr sábado, e aí domingo, e aí... Então, o que acabava acontecendo? Sábado, saía de casa às 5h30, 6 horas pra correr, chegava 8h30, 9 horas da manhã, porque passava, tomava um café, aquela coisa toda. E no domingo acontecia a mesma coisa. E aí um dia, ela chegou e falou, mãe, você sempre toma café com as amigas, né? Eu falei, sim, tomo. E se a gente fizesse o Dia das Garotas? Eu falei, o que é o Dia das Garotas? Vamos entender o que é esse Dia das Garotas. É um dia que o papai não fica com a gente. E aí a gente só faz coisas que a gente quiser. A gente toma assim um cafezinho, depois a gente come uma 9 coisinha, depois a gente não sei... E aí pronto, a gente volta pra casa. E foi uma coisa muito legal. Então, o dia que é o Dia das Garotas, a gente pode estar num espaço com outras 10 pessoas.
A gente fala, gente, hoje não. Hoje vocês não vão com a gente, tá? Hoje é o dia das garotas. Ah, que legal. Somos só nós duas. E a agenda que ela determina. Então, assim, já teve agenda de, mãe, hoje nós vamos fazer as unhas, tomar um café em um tal lugar, que tem um brinquedo que eu fico sozinha aí tomando café e ela fica pulando no brinquedo. E almoçar em tal lugar e a gente vai voltar embora. Claro, meu sonho era pegar uma fila de 1 hora pra entrar nesse restaurante de criança. Tudo que eu queria pra esse sábado. Pra esse sábado. Mas ela também. Mas isso foi interessante, que eu acho que ela falou: poxa, ela toma café com as amigas, eu vou me colocar nesse café aqui. Eu tenho que muito bom. inserida. E a gente faz. Sábado é o dia das garotas, inclusive. Isso é bem legal. Por falar Isso em é legal. amigas, né? Eu acho que esse ponto também pra mim pegou muito, assim. Amigas que ficaram para trás, né? Tem nossa, isso me Muitas. machucou, assim. Várias, né? E depois chegam outras, chega a rede de apoio e você reconstrói. Mas até você chegar nessa nova rede, né? É muito doloroso você perder amigas que estão... Eu perdi amiga de 15 anos, assim, porque... mudou a vibe, assim, na cabeça mudou a vibe, não encaixa mais, não vou, você tem uma criança... Enfim, isso é algo que acho que foi uma das coisas que realmente mais me pegou nesse rolê da maternidade, assim. Muito. Ver e falar, cara, por que eu continuo sendo eu, a Lu, sabe? Tudo bem que muitas camadas, né, ao redor disso quando você se torna mãe, mas assim... Por que você eu não estou mais cabendo na sua vida porque agora eu tenho uma criança, né? Enfim, e isso não é dito, né? Essa dificuldade da gente também ter essas conversas. Né? Acho que muitas ficam pra trás, essas amizades, porque a gente não consegue ter essas conversas pra virar a página juntas, entendeu? Não, e eu acho bem legal esse ponto, porque assim, quando a gente tá grávida, né? Ai, tô grávida. Ai, amiga, que legal. Eu sou a tia e a tia ama, a tia aperta, a tia beija. Nasceu... Ninguém. A não ser no dia, eu vim visitar o bebê, muito bem, muito obrigada, vou te deixar sozinha porque você tá ocupada. E aí a vida vai seguindo e as sozinha pessoas pra sempre. param Você tá ocupada pra sempre. pro resto da vida. E eu percebi muito nesse lugar, assim, tipo, que rola uma peneirada por etapas, né? Então, tipo, muito legal, gostou da minha gravidez, tá? Essa galera, nada. Que legal, se ofereceu porque veio no aniversário. Ou, tipo, me chamou pra ir no teatro. Gente, eu amo ir no teatro. Hoje eu vou, inclusive. Eu vou te chamar daqui a pouco, amiga. Mas é assim. Me peneirou nesse teatro. Surgiu ontem à noite. Eu falei, eu vou, gente. Eu vou nesse teatro. Porque aí, tipo, de uma amiga que não é mãe. E é uma amiga que é tão rede de apoio que ela... Quando eu quero sair com meu marido num day off, assim, ela fica de babá com as minhas filhas. Ela não é mãe, ela não é nada. Ela fica lá na minha casa, ela dorme no sofá. É porque o meu marido faz a contabilidade dela. Então rola uma troca ali que ela fala, faz minha contabilidade, eu cuido das meninas. Fechou, gata. E aí a gente encontra, tipo, as pessoas que realmente elas se adaptam à sua vida, né? Então, até tive uma amiga minha de 25 anos que eu não conseguia ir na despedida de solteira dela. Afinal, minha filha mamava e eu não conseguia ficar longe, não sei o que lá. Ela deixou de me chamar de madrinha de casamento. Porque eu não fui na despedida dela numa outra cidade, tipo, viajar. Nossa. E assim, aquilo me magoou. Não por... poxa, ela escolhe quem ela quiser, né? Mas aquilo me feriu de uma forma do tipo, é porque eu sou mãe. Eu sou mãe e isso atingiu num lugar que ela não entendeu. E dá pra entender, porque quem não é mãe não entende, de fato. Mas ela não entendeu que era tipo, é mais forte do que a minha vontade. É não ter o poder da sua própria decisão. E é nesse ponto que eu quero entrar aqui. Você sentiu essa questão de, tipo, não tenho mais poder de todas as decisões que eu vou tomar. Agora eu tenho que também ser maleável, que existe uma vida ali, uma educação a se prezar, etc. Muito, né? Acho que muda tudo. Acho que muda tudo. Mudam todas as nossas relações, muda como a gente enxerga o mundo, muda as relações com os nossos pais. O olhar pros pais, né? Muda nossa, muito. Eu acho que muda tudo. Eu não passei muito por isso quando o Antônio era pequeno, quando nasceu, porque eu acho que foi um grande evento, assim, sabe? Porque eu fui a primeira de todos os meus grupos de amigas a ter um bebê. Então, a minha casa vivia cheia de amigas visitando e querendo, estando lá. E eu também nunca fui muito de pedir ajuda. Então, eu nunca pedi pra uma amiga ficar, pra alguém cuidar. Então, também não passei essa peneira. Sim. De quem me ajudaria, quem não me ajudaria, né? Mas sim, eu parei de participar de muitas coisas, de muitos rolês que antes eu fazia, não tinha mais como eu fazer, muitos eu nem tinha vontade, né? E depois eu fui voltando um pouco, mas muda tudo. Muda os nossos valores, eu acho, né?
de que vale a pena? importância. Total. E eu acho que as amigas, por um lado, também sentem que aí elas não são mais tão importantes, né? Isso pega, eu acho. Principalmente não, pras que não têm filhos, né? Acho que elas realmente não conseguem entender que ter um filho é mais importante. É um anexo seu. Tipo, Não é um... É um anexo. é um Você anexozinho não pensa ali. mais só por você, né? Não tem mais aquela liberdade, Eu né? tava vendo o documentário da Serena Williams e vários pontos, né? Dela ter continuado a jogar 4 meses depois de ter o bebê, ela voltou a jogar, gente. Então, assim, sobre o que a gente tava falando no começo, sobre a mulher decidir a vida profissional dela, apesar da maternidade, não o contrário. Mas eu fiz essa relação agora porque uma hora o marido dela fala assim, cara, quando nasce a criança, o seu ego, ele escorre pelo ralo. Porque você, que se achava uma pessoa tão importante, você descobre que tem uma outra que é a coisa mais importante, é o centro da sua vida. E nesse mundo que a gente vive de tantos egos, as pessoas não têm essa maturidade de falar, cara, é óbvio que o filho dela é o mais importante pra ela e eu posso me encaixar de outra maneira. Não, elas rolam tipo, cara, eu vou fazer uma represália. Como é que ela não foi na minha despedida? E eu que sou tão importante, que sou o centro do universo, ela não foi por causa de um bebê. Então, o ego, as pessoas não estão preparadas pra falar, cara, é isso, ela é o centro e eu continuo tendo o meu lugar de afeto, o meu lugar na história e na vida dessa amiga, mas agora ela é mãe e vamos mudar a configuração? Não, elas têm que ser sempre priorizadas, né? Eles falam tipo, o adultismo das crianças, mas os adultos são muito infantis, na eles verdade. são Birrentos, Nossa, meu. sabe? Dá licença. Às vezes mais que muita criança, né? Mais que muita criança. Ai, gente, mas eu vou confessar, eu já me vi fazendo birra pra Flora. Tipo, eu já falei 1 milhão de vezes, eu falo, nossa. Aí o Renan fala, calma. Quem tem 4, quem tem 32? Aí, tipo, pega num ponto que eu falo, nossa, deixa eu segurar minha birra, bem infantil mesmo, aquela coisa que eu voltei, sei lá, 30 anos. Mas acho que a gente volta mesmo, né? Volta. Isso foi muito bom pra mim. Reviver a minha infância, assim. Porque quando o Antônio nasceu, eu meio que revivi. A gente vai passando, né? As fases que vão passando, a gente vai se identificando naquilo, se vendo, né? Não, com É certeza. muito legal. É uma nova oportunidade que a vida dá pra gente viver de Eu novo faço isso, birra né? com a Nina por causa de comida. De coisa boba. Eu amo uns doces, tem uns negocinhos assim, uns tubetes, não sei o quê. Então, eu falo, este é o seu, este é o meu. Não mexa no que é meu. E aí você olha assim, sabe quando tá meio abertinho? Aí eu vou lá, abro um pouquinho dela. Sabe a mesma coisa? Porque eu sei que ela vai ficar irritada. Ela vai falar, você abriu sem permissão. Sim, porque você. Sabe, gente? Você que começou, aí começa. E depois você fica com vergonha, que você fala, vergonha. gente, eu tô. Não, mas depois eu até Uma peço criança desculpa. de 8 anos, mas assim, eu fiz. É difícil virar adulto do nada, né, gente? Não é fácil. Aliás, vocês tinham esse olhar, assim, pra mãe de vocês? Eu não tinha, tá? Já me respondendo essa própria pergunta. Do tipo, nossa, minha mãe se sente solitária neste lugar. Ou não, a gente não tá nem preparado pra isso, né? Fazia a menor Psicóloga, ideia. mais. Estamos nem preparados, né, pra isso mentalmente, assim. Sei, eu também não tava. E, assim, muitas vezes ainda não tô. Pra entender a própria mãe, tipo, das relações que ela tinha. É. Porque a criação é completamente diferente, né? Tipo, mesmo a minha mãe trabalhava também, né? Tudo isso, mas sempre caiu, quebrou o braço. Laura, nunca ligava pro meu pai. Era uma coisa assim. E ela, de onde ela estivesse, ela vinha pra socorrer. Eu fui uma criança terrível. Quebrei tudo, dente do olho, tudo. E eu tenho a lembrança de sempre ser minha mãe chegando desesperada do trabalho pra me socorrer. Sempre aquela pessoa. Tem que marcar médico? Minha mãe ligando pra um monte de médico pra não sei o quê. E eu acho que isso faz parte da solidão materna do tipo, se eu não resolver isso não vai sair do lugar. Se eu não levar essa criança pra vacinar, ela não vai ser vacinada. Se eu não lembrar que ela precisa ir no dentista, ela nunca vai saber o que é um dentista. E tem que fazer exame de xixi, de cocô. Quem que vai levar? Exato. Tipo, eu acho que essa solidão, ela me pega bastante. Porque são duas. Eu ainda tenho eu, que sou uma pessoa, gente. Eu preciso de exame também. Eu preciso fazer meus exames que, tipo, passa batido absurdamente. Porque nossa lista é interminável. E se você cobra... Também, eu não vejo muito resultado, viu, gente? Eu não vejo muita movimentação. Vocês sentem essa solidão também nesse lugarzinho ali de... depende da gente, porque senão o trem fica paradinho? Eu sou filha de mãe solo. Mãe de 3. E a gente teve uma conversa
há uns 2 finais de semana ela tava na minha casa e foi uma realidade um pouco diferente dessa. Porque não tinha pra quem ligar, tinha que ligar pra minha mãe, mas a minha mãe sempre trabalhou demais, porque com 26 anos ela tinha 3 filhos pra criar. Nossa. E eu admiro muito vocês que são mães muito jovens e que seguem trabalhando, seguem estudando, porque você olha e fala, gente, agora eu tenho que cuidar um pouco de mim, eu só vou ter algo melhor pra cuidar dessa criança se eu também me desenvolver. E a minha mãe, ela sempre trabalhou absurdamente. E eu optei não trabalhar na área da saúde por muita frustração. Porque eu olhava e falava, hospital? Não tem sábado, não tem domingo, não vai ter feriado, não vai ter Páscoa, não vai ter... Passei muitos natais sem minha mãe e sem o meu pai. E é muito complexo nesse lugar. Só que aí, a minha mãe criou o quê? Eu sou a mais velha dos 3. Ela criou uma pessoa que resolve. E que não pede ajuda. E que sofre. Porque às vezes só queria o quê? Ser filha. Exato. Só queria alguém que pegasse no colo. Só queria... Carga do irmão mais A carga do irmão mais velho. Então minha mãe era a pessoa assim, tá com febre? Dipirona 20 gotas, porque você tá pesando 5, você tá aqui a dipirona. Mas ela não tinha como não ser dessa forma. E aí os meus irmãos, eles tinham a mim e a minha mãe e as minhas tias, que eu falo que felizmente toda a nossa rede de apoio, a minha família é uma família muito matriarcal. Minha avó faleceu em abril com 97 anos. E a família sempre girou em torno desta mulher. E aí, eu olho, as minhas tias tinham esse suporte, ajudavam a minha mãe. Eu tenho 2 tios que faleceram, que eram, assim, pessoas que eu guardo no fundo da alma, que eram os meus pais ali, mas eram as minhas tias, eram as mulheres que faziam. Então, era a minha tia que ia na reunião do meu primo, que estudava na sala ao lado, e passava na minha reunião, porque minha mãe não ia. A minha mãe era a pessoa que chegava, eu fiz balé uma vida toda, minha mãe era a pessoa que chegava cheirando o éter, correndo na apresentação de balé, porque ela queria chegar, ela queria estar. E aí, nessa conversa em casa, ela falou pra mim, ela falou, você colocou uma barreira e eu não consigo te acessar. Eu falei, mãe, mas eu sou exatamente o que você criou pra eu ser. Eu sou a mulher que você criou. E eu te admiro muito, porque com 26 anos eu tinha catado essas 3 crianças e largado, e teria ido cuidar da minha vida. Eu não iria criar ninguém. Gente, não! Com 26 anos, 3 crianças, eu não ia ficar, não. Eu não ia criar, eu não iria de jeito nenhum. Socorro. Socorro. E ela fez isso, sabe? Deu certo, tá dando certo. Eu falei, então, mas você criou essa mulher. Só que hoje, quando eu chego agora, na idade que eu tenho, eu queria ter Ser colo. cuidada. E é muito complexo. E ela fica com medo de dar colo, porque ela também olha e fala, tá, e agora como que eu dou colo pra essa pessoa? E aí, o que eu sou a mãe, o quê? Que leva 1 hora entre acordar, tomar café e não sei o quê, porque eu pego a criança no colo. Aí ela fala, mãe, deixa eu contar. Eu fico, meu Deus, vai chegar atrasada. Ah, vai chegar atrasada. Conta. Também tem esse outro lado. É bem complexo. Gente, desculpa, até me perdi, tava prestando atenção, mas eu vou entrar agora num ponto que é muito polêmico até, mas que é uma sensação também bastante de solidão, que é a amamentação. A amamentação, ela, Nossa, eu acho isso terrível. Primeiro, 72 horas depois que a criança nasceu, seu peito bate no queixo. Você não tá esperando isso. Você fala, gente, aconteceu alguma coisa mutante em mim e agora tem 2 pedras em mim e que está me incomodando. E aí, aquela coisa, você tem que alimentar uma criança que chora porque tem fome. A criança não sabe mamar, você não sabe dar o peito. Pode doer, pode machucar, pode sangrar, pode ser uma coisa horrorosa, empedrar. Enfim, são muitos momentos. E podem ser, aliás, muitas variações do amamentar, né? Pode ser uma amamentação lisa, de boa, a pessoa fala, nossa, pra mim foi uma sensação maravilhosa, natureza, alimentação, sadio, nossa, coisa mais rica da minha vida. Pra outra, não consegui nenhum dia, dei fórmula no dia 1 da criança. Feliz. E isso tudo envolve várias solidões, né? Porque é muito fácil a gente falar, eu amamentei a Tereza 7 meses. Eu resolvi parar de amamentar. Isso foi muito difícil. Eu consegui falar isso, eu resolvi parar. Foi muito complicado, porque eu não me permitia. Era e as pessoas falavam, para, você não vai conseguir ficar ordenhando no trabalho, você não vai ter tempo de fazer isso. E aí eu tentei, eu falei, não, vou tentar. Não consegui nem um dia.
Você muda de prédio, você fica lá 2 horas numa salinha enquanto tá rolando uma vida depois que você ficou 6 meses afastada. Que consciência deixa você fazer isso? A minha não deixou. Era tipo, amor, voltou, agora é aqui, ó. É só aqui, ó. Vamos trabalhar e entregar. Então, eu acho que nessa decisão, tomada de decisão, se você decide, ou se você é imposto pelo seu corpo mesmo, por N fatores, isso traz uma sensação de solidão. Vocês sentiram isso no amamentar? Como foi a amamentação de vocês? Pra mim foi muito dolorida no começo, muito, muito mesmo. Depois que passou aquele primeiro mês de que você tá entendendo ainda e o bebê tá aprendendo e tal, foi super bem. Foi um grande conflito pra mim, assim, porque era o que eu mais gostava de fazer. Olha lá. Eu amava. E ao mesmo tempo, o Antônio sempre foi um bebê que mamou muito. Então ele ficava no meu peito, tipo, 2 horas. E aí era, meu Deus, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus. Aí, tipo, esperava e enfiava a chupeta, tipo, pra ele não perceber. Saía correndo pra, tipo, ir ao banheiro, fazer alguma coisa, né? Sei lá, relaxar, e é só você, descansar. né? Porque eu acho que a maternidade, ela traz essa solidão. A minha primeira solidão que eu senti mesmo muito forte foi... Não tem ninguém que possa fazer isso por mim. Exatamente. Eu posso pedir ajuda, mas a mãe sou eu. Exato. E aí eu me vi completamente sozinha. Assim, eu não tenho pra onde correr. Ou eu faço, ou eu faço. Exatamente. É tipo, não tem opção. Não tem. E aí a amamentação foi muito difícil pra mim também parar. Foi natural. E eu lembro que o pediatra falava assim... O Antônio sempre teve uma questão muito forte com chupeta. Ele amava chupeta. E ele fala, e o pediatra... Eu acho uma loucura isso hoje... Eu super relaxaria em relação a isso. Mas ele ficava... Ele já tem 8 meses. Você não vai tirar a chupeta? Nossa. Você precisa tirar a chupeta. Porque a partir de agora... Vai ser muito mais difícil. E aí, para de amamentar. Você tá preparado pra parar de amamentar? Nossa, e isso, aquilo pra gente, mim... que doido. Pediatra assim, queria que você não. parasse de amamentar. Aí eu começava a me sentir culpada. Porque eu tava amamentando. Só que ao mesmo tempo... Era o que eu mais gostava de fazer. Era um momento do dia... Onde eu conseguia... estar relaxada numa conexão com ele. Porque o resto era tudo muito o que você estava falando antes. A gente tem que fazer tudo pra funcionar. Vamos fazer funcionar. Pro bebê estar bem, ele tem que estar limpo, amamentado pra amamentado. Eu tenho que comer pra comer, eu tenho que cozinhar. A casa tem que estar limpa, a louça tem que lavar. Tem que fazer tudo, tem que comprar fralda. E é tudo a gente que pensa. Porque se você não faz, não funciona. Não funciona. Não vai acontecer. Não vai Não vai acontecer. acontecer. Você pode testar, você pode não sei o quê. Ah, mas você tem que dar o tempo dos homens também, né? Pra eles também aprenderem a fazer. Mas, gente, tem tempo. O bebê tem tempo. Tem. Ele tem fome, a casa tem que estar limpa naquela hora, né? Para as pessoas conseguirem sobreviver, o lixo tem que ser trocado. As coisas, elas têm que acontecer num tempo mais ou menos, né? Esperado, assim, né? Então, a solidão, ela... Pra mim, assim, ela me pega em vários pontos. Eu acho que por mais que tenha um jogo muito combinado de que é isso, de que a rede de apoio ou o parceiro vão tirar o lixo, providenciar comida, água, conforto e tudo mais, por mais que tenha combinado e eu tive, ainda tem uma solidão, que é esse lugar de tipo, só eu posso fazer isso, e a minha filha, ela não dormia, assim, 40 minutos e acordava. 40 minutos durante 2 anos. À noite, inclusive. Até os 2 anos de idade, ela acordava à noite de 40 em 40 minutos. 50 minutos. E eu amamentei ela até 2 anos e 8. E era o peito que acalmava ela. Então ela acordava, ela não ia dormir de novo se eu não desse o peito. Entendeu? Então assim, não adianta falar, o meu marido ia lá, tentava fazer ela dormir. Muito raro ela dormir sem o peito. E se ela dormia, depois quando ela acordava, ela já precisava do peito. Então era isso, era o peito, era... pra conseguir tirar uma soneca tirar uma soneca de 40 minutos, eu precisava dar o peito pra ela. Então era o tempo todo, eu lá. E a gente se dividia em turnos, eu e meu marido, mas mesmo assim... você dá mais. Não adianta. Essa fase do amamentar e do colo da criança, a esterogestação que falam, né? Da criança ainda querer, mesmo que você não dê o peito, mas ela quer ali, pelo menos no primeiro ano de vida, tá o contato com a mãe, o pele a pele. E só você que vai poder. Por mais que o parceiro vá dar colo, a criança não vai se acalmar e ficar igual no colo da mãe. Ou no peito da mãe. Então, é muito solitário. Aquelas madrugadas sem fim. Nossa, sabe? a solidão noturna, Nossa, pra mim, pelo era mais amor de complicadérrima. Deus. Muito. 0 barulho. Só o barulho da chuva dentro do quarto. Né? Pra fazer O um ruído branco. Meu marido roncando. E tipo...
Gente, quando que vai chegar a minha vez de eu pegar e deitar e dormir plenamente? E eu, antes da minha primeira filha nascer, eu assisti um documentário que chama Bebê em Foco, que ele já me acionou uma lanterna na minha mente, que eu falei, apaga, Jesus amado. Que ele falou assim, quando é um casal heterossexual, né, então homem e uma mulher, quando nasce um bebê, aciona um negocinho, que eu não sei o nome do meu nem falar, na cabeça da mulher, que o sono dela nunca mais será o mesmo. Nunca mais. E quando é um homem e uma mulher, no homem, isso não é acionado. O sono dele continua pleno. Quando é um casal homossexual de 2 homens, aciona na cabeça dos 2. Você tá brincando. Então, não é tipo que fisiologicamente eles não têm essa parada. Eles têm. Mas quando eles têm uma mulher do lado, eles sabem que a gente vai estar ali pra isso. Olha. Porque nós somos a mãe. Exato. Então, isso daí, na hora eu olhei pro Renan e falei assim, você vai ativar esse negócio na sua cabeça, meu filho. Onde é que abre essa cabeça? Não, eu vou apertar esse acionar. botão aí. É choque, eu posso dar um Sabe o que eu choque acho? Que eu fico pensando, aliás, vindo pra cá, eu tava pensando nisso. Porque a gente fala que os homens não sabem cuidar. Os homens sabem cuidar. Muito. Mas eles não se responsabilizam pelo cuidado. Porque é tem quem cuida. diferente, É verdade. Tem Com quem cuida. certeza. né? Tem quem Eles não enxergam como responsabilidade deles. Eles se enxergam como um coadjuvante na cena. E é bem... O meu... É exatamente... A gente decidiu fazer cama compartilhada até os 8 meses da Nina. Por conta disso. Porque ela mamava em livre demanda. Gente, chegava... É isso. Desesperador. Era desesperador. E aí, você levanta... Eu falei, gente, a licença da maternidade dele vai acabar. Eu vou ficar sozinha aqui dentro com essa criança o dia inteiro. E depois, como vai ser? E aí, até hoje, eu falo que eu durmo ao lado de um defunto, porque ele dorme assim. Até hoje, ele põe a mão aqui e dorme. Eu olho pro lado e eu falo, gente, eu tô dormindo com o defunto. Porque ela dormia aqui no meio. E era justamente por isso. Porque daí, depois de um tempo, o que acontecia? Se ela acordasse, mesmo se eu estivesse dormindo, ele me virava, ele abria minha blusa, e colocava o peito na boca dela. E funcionou por bastante tempo. Só que é o que você... É exatamente o processo. Quando fala pra ele, quer ter outro filho, ele fala, você tá louca? O meu tá na mesma. Não! Só que foram meses muito desgastantes pra chegar nesse ponto, porque falavam assim, vocês vão fazer cama compartilhada? Ela vai morrer. Meu Deus. Porque Nossa. vocês vão sufocar esta criança, ela vai morrer. Vocês vão acabar com o casamento de vocês. Porque se vocês estão colocando essa menina pra dormir na cama de vocês, nunca mais ela vai sair. Ninguém falava assim, vocês vão dormir. Sim. Ninguém vai dormir, você vai dar o peito e vai dormir. Ninguém, não teve era uma só o que alma. vocês queriam Não naquele teve uma alma momento. que chegou e falou, coloca aí, porque daí Que vai vocês vão se resolver. organizar, ela vai ficar com o peito na boca, vai ser sensacional, e vocês vão dormir. Não teve uma pessoa, até um dia, e aí é isso, colocou ruído branco, não funcionava. Um dia eu quase joguei o CD de ruído, o DVD. Não, assim, eu queria assassinar a pessoa do ruído branco. Só isso que eu passava na minha cabeça. E aí eu tive que conversar com ele nisso. Falar, Nossa, gente. pra mim deu. Ou ela vai ficar aqui, ou você vai sair dessa cama, ou eu vou sair dessa Vai casa. pro berço. Porque eu não sei o que fazer Vai mais. pro E aí berço. a gente chegou na cama compartilhada. E aí quando ela maravilhoso. começou a dormir a noite toda, que a gente percebeu, assim, com 8, quase 9 meses, ela já dormia. Aí a gente foi adaptá-la no quarto dela. Nossa, tudo. De Aí a gente conseguiu adaptar. Demorou. Mas ela adaptou no quarto dela. E estamos aqui casados ainda. Nossa, sabe o que eu fiz que foi também, tipo, no auge da loucura, depressão pós-parto, que eu descobri depois que eu já tive a segunda filha, eu falei, eu tive depressão pós-parto nesse primeira gestação aqui. Que era, tipo, uma cadeira, que falaram, compra uma cadeira pra você sentar e amamentar. Nossa, juro, gente, essa cadeira... Eu balançava tanto que ela fazia nhaco, 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 nhaco. Chegou uma hora que eu falei, ou você manda essa cadeira, juro, pra qualquer lugar, ou ela vai voar pelo 5º andar, vai ser terrível, horroroso, enfim. E aí, e o meu marido lá numa cama deliciosa, dormindo a noite inteira, e eu numa cadeira, nhaco, 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 nhaco. E aí, a criança dormia, beleza. Vou pôr no berço. Acordou. Volta pra cadeira. Nhaco, nhaco, nhaco. E aí, eu falei assim, cara, quando ela tinha 8 meses, eu falei, hora de vender esse berço. Tô nem aí. Põe um colchão no chão. Compra uma cama montessoriana. Eu vou deitar. Porque eu olhava pro berço e falava, gente, será que vai cair se eu deitar nele? Será que ele vai pro chão? Porque eu não queria pôr ela na minha cama. Porque o trauma foi completamente concretizado na minha cabeça. Se você colocar na sua cama, nunca mais você vai dormir, nunca mais você vai ter vida, nunca mais você vai ter seu marido, nananana. Então, pra mim, não era uma opção. Já, o médico falou, louca, não faça isso. Falei, tá bom. E aí eu falei, comprei uma cama montessoriana. Mudou minha vida, cara. Tanto que minha filha, segunda nasceu, ela nunca teve berço. Ela foi no dia 1 pra cama dela. Dia 1. Eu mudei de médico.
Falei, quando ela pode ir pra cama dela? Ele falou, ela nasceu, ela vai pra cama dela. Ela precisa entender que ela tem a cama dela. Falei, é uma cama, não é um berço. Cama dela. Gente, ela ama a cama dela. Apaixonada. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio da rede de apoio errada. Tipo assim, aqueles médicos, aqueles profissionais, aquelas pessoas que, só atrapalha, que fala que você tem que deixar de amamentar, ou que você tem que isso, que é aquele que só atrapalha, que não pode dormir, cama, compartilhar. Que isso, gente? É ridículo. Né? Mas, acabou nosso tempo, gente. Ah, não! Acabou faz tempo, na não, verdade. Tem 1 milhão de coisas. É. Tristeza, gente. Ai, olha, eu não tenho nem palavras pra agradecer essa estreia nesse remake aqui do Na Volta. Agradecer primeiro minha parceira agora de todas as mesas, Luciana. Obrigada, amiga. Amei. Primeira vez que a gente faz um podcast sozinha, então vai ficar marcado isso pra sempre. Manu, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar com a gente sua experiência como mãe, como mulher, enfim, tantos lugares que a gente falou hoje. E Carla, Caroline, muito obrigada também por compartilhar a sua experiência. É isso, gente. Isso aqui é uma mesa de bar, só falta cerveja. Mas a conversa foi atualizada com sucesso. E a gente espera vocês, obviamente, pro próximo Na Volta a gente compra. Obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, gente. Na volta, a gente compra, a gente já ouvia isso Desde sempre. Ou não, né? Muda o caminho. Um beijo, gente. Até o próximo.